Olá, comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Cantinho do Pensamento, um projeto do Apegados Podcast que acredita que o Cantinho do Pensamento é para o adulto e não a criança. Se este é o seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo. E se você já faz parte da família, é muito bom ter você aqui de novo. Se você não só faz parte da família, como também apoia o Apegados através do apoia.se/apegados, deixo aqui o meu muito obrigada. Se você que escuta o Apegados toda semana e inclusive usa o Apegados de maneira profissional, considere também apoiar esse projeto totalmente independente para que nós continuamos mantendo essa mensagem em pé e expandindo também a nossa mensagem. Desde já, quero agradecer a todos que contribuem, a todos que estão aqui. E hoje eu vou ser, mais uma vez, super vulnerável com vocês, vou compartilhar um erro que eu cometi e que, depois, pensando sobre isso, eu disse, eu vou trazer esse tema para o Apegados porque ele é tão recorrente. Nós fazemos muitas vezes sem nem pensar. Na verdade, nós muitas vezes fazemos acreditando que é a melhor opção e que é muito sério e que pode deixar marcas aí. Se ele é feito com muita frequência, pode deixar marcas para o resto da vida, marcas negativas. É uma ferramenta muito utilizada por pessoas que são narcisistas, então pode ser que você aí identifique a maneira como alguém tratou você dessa forma, mas que nós temos a possibilidade, mesmo não sendo narcisistas, nós temos a possibilidade de estar aí reproduzindo esse modelo e que é super prejudicial para a criança e para o adulto, diga-se de passagem também. Eu vou estar falando um pouquinho sobre o tratamento do silêncio. Mas antes disso eu vou dar um contexto e explicar um pouquinho do que aconteceu aqui em casa. A minha filha ficou doente, ela pegou influenza. E ela ficou bem doente, passou uma semana em casa, muito ruinzinha, molinha, apática, sem forças. Então, sempre que ela adoece, me deixa muito angustiada, me deixa muito nervosa. Ainda não consegui encontrar aí uma forma de ficar tranquila internamente quando ela está doente. Internamente eu fico acabada, não consigo dormir. Então eu tava com privação de sono, porque eu estava o tempo todo indo no quarto, checando a temperatura, à noite, durante o dia. Atenção totalmente fragmentada, porque eu estava trabalhando de casa essa semana inteira e tendo que dar conta também das demandas dela. Então eu estava ali o tempo todo me fragmentando entre o trabalho, entre ela, com a cabeça nela o tempo inteiro, dando conta e dando amor e dando atenção e alimentando, todas essas coisas. Alimentando e esquecendo de me alimentar, né? Também foi uma semana onde eu estava tão exausta que eu não consegui me exercitar, não consegui ir para minha caminhada da saúde mental, que é o que me regula muitas vezes. E aí, finalmente, depois dessa semana inteira, ela foi melhorando, ela foi dando respostas positivas, realmente saiu aí do quadro adoecido, né? Assim, o vírus foi embora, graças a Deus, ela passou, tava tudo bem, tava super boazinha, zerada, como eu gosto de dizer. E aí, fui buscar ela na escola e depois levei pro parquinho. Ela passou a tarde brincando com os amigos e etc. E eu ali ainda exausta, ainda precisando descomprimir dessa semana, que foi muito puxada emocionalmente pra mim. Chegamos em casa, fui dar banho, deixei ela no banheiro e fui descansar no sofá. Eu disse, filha, agora a mamãe precisa descansar um pouquinho. E aí ela me chamou no banheiro. Eu disse, filha, a mamãe tá aqui no sofá, vem, porque ela já tem essa independência. E aí ela ficou chorando, pedindo para que eu fosse, e eu, acabada, exausta no sofá, não fui. E aí ela vem, irritadíssima, vem ao meu encontro, diz: por que você não veio? Por que você não me respondeu? Você estava me ignorando. E eu disse, não, mamãe estava falando com você. Eu respondi que eu estava cansada, deitada no sofá, e que você podia vir até mim. E aí ela falou, eu não amo mais você, eu só amo o papai. E aí é claro que em outro momento, isso teria entrado em mim de uma maneira completamente diferente do que entrou naquele momento. Como eu estava super vulnerável, muito cansada, assim, níveis de exaustão altíssimos, eu não recebi aquela frase bem. Eu não consegui entrar num lugar de, se ela me diz isso é porque ela se sente segura o suficiente para dividir isso comigo, o que é um bom sinal. É um sinal
positivo da nossa relação. E eu sei que ela diz isso da boca pra fora, que na verdade ela me ama. Ó, é óbvio que ela me ama, né? Eu não consegui ficar bem. Eu disse, como é que é? Depois dessa semana inteira, eu te dedicando amor, atenção. Aqui, era eu que estava aqui o tempo todo contigo. O dia inteiro. Mesmo cansada, te levei pro parquinho pra tu brincar com os teus amigos. E tu me diz um negócio desse? Pra me machucar? Eu estou super magoada e eu não quero falar mais com você. E aí eu virei. Virei de costas no sofá pra ela. E ela começou a chorar e eu não respondia. Ela falava e eu não respondia mais. Dei o famoso tratamento do silêncio. Então ela ficou super chateada, o pai dela chegou, ela interagiu com o pai dela, eu fui pro quarto, fiquei na minha, calada, e assim ficou até o dia seguinte. Claro que nesse movimento eu fiz as minhas próprias reflexões, né? Por que eu tô indo para esse lugar? Por que eu agi dessa forma? E isso também foi uma reprodução de um modelo que eu recebi muitas vezes na infância, tratamento do silêncio. E aí, quando foi no outro dia, eu pedi desculpa, eu reparei. Disse, filha, olha, mamãe estava muito chateada, não consegui controlar as minhas emoções e eu acabei ignorando você. E por isso eu te peço desculpa. E aí ela, desculpa mamãe por ter falado aquilo e tal, a gente fez as pazes e etc. E aí eu pensei, eu disse, nossa, esse é um tema importante pra gente conversar no Apegados e que eu nunca trouxe isso aqui. Porque eu sei que todo mundo que tá me ouvindo aqui já passou pelo tratamento do silêncio, vivido com os pais, membros da família ou inclusive com parceiros amorosos, né, em relações românticas. É possível que em algum momento da sua vida você também tenha feito isso com alguém. Porque o tratamento do silêncio, ele é considerado a forma mais branda aí, por exemplo, de punição. Seja em relacionamento entre os pais e filhos, né? E também nos relacionamentos românticos. É assim, eu não vou falar nada, ficar com essa cara de mas eu não vou responder porque eu estou muito magoada e eu quero que ele se sinta culpado e aprenda. O que nós já sabemos que não funciona. Como não há abuso físico nem verbal envolvido, muitas vezes o tratamento do silêncio é visto como uma punição não violenta, algo até talvez mais aconselhável a se fazer, né? Porque a pessoa pode justificar: eu não estou batendo, eu não estou dizendo nada de forma agressiva verbalmente, então tá tudo certo. Mas o que deixamos de perceber é o impacto que esse tipo de tratamento pode ter sobre o bem-estar mental e emocional de uma pessoa, especialmente em crianças que ainda estão tentando entender o mundo e precisam de um sistema de apoio. Crianças e adolescentes também, tá? Pense aí na dificuldade que elas podem enfrentar ao se verem em uma situação complicada sem esse apoio, sem o apoio dos pais, que teoricamente aí realmente são as pessoas que eles dependem, basicamente. O quão desamparadas elas podem se sentir quando nós simplesmente negamos contato. A longo prazo, e se isso acontece repetidas vezes, e aí é importante destacar, porque não é porque isso aconteceu uma vez que a gente, ai meu Deus, o mundo se acabou. Não. Inclusive, reparar é importante. Como eu digo muito aqui, nós vamos errar e nós vamos errar sempre. Isso não é o caso. O caso é entender o que nós estamos fazendo, refletir sobre juntos aqui nesse espaço, para poder mitigar futuras oportunidades de estar causando esse mal. Então, é importante dizer que isso, sendo usado de forma consciente repetidas vezes, pode prejudicar muito o vínculo com o seu filho, dentre outras coisas, né? Deteriorar a autoestima dessa criança. E aí, vamos entender melhor um pouquinho como que isso acontece, começando pela definição do tratamento do silêncio. O que é o tratamento do silêncio? O tratamento do silêncio é quando alguém evita falar ou interagir com outra pessoa de forma intencional. Esta tática é frequentemente usada para chamar a atenção de alguém e fazê-lo reconhecer um erro, por exemplo, como uma forma de punição. Exemplos de como isso pode se manifestar é, por exemplo, recusar-se de interagir com a outra pessoa a qualquer forma, né? É interagir de maneira verbal ou não verbal, é um corpo que não responde a você, mostrar desinteresse pela presença do outro, evitar conflitos ou conversas. A gente aqui não fala sobre isso, tudo embaixo do tapete, não falamos. Tratamento do silêncio. Ignorar ou rejeitar perguntas, negar
compaixão e tratar a pessoa com frieza. Eu lembro de uma paciente uma vez me confessar, e ela estava numa relação romântica onde a família do parceiro não era muito a favor da relação. E chegou num ponto em que ela ia para os eventos de família, ela estava inclusive jantando com a família, e ela se referia a alguns membros da família e eles não respondiam ela na mesa, assim, na frente de todo mundo, inclusive do parceiro, que via isso acontecendo e não fazia nada. Isso é um caso clássico de tratamento do silêncio, é ignorar mesmo a presença da pessoa. Quantos de nós não fazemos isso? E aí, por que os pais usam essa tática? Há diversos motivos, gente, pelos quais os pais podem adotar o tratamento do silêncio com seus filhos. Mas o principal é porque eles estão tentando ensinar uma lição sem recorrer à violência ou gritos. E aí, outros motivos podem incluir quando os pais querem impor ou proteger limites diante de um comportamento que eles desaprovam, quando os filhos dizem não ou se recusam a obedecer, quando os pais se sentem desrespeitados, quando os pais estão aí reproduzindo o que eles aprenderam na infância, né, estão reproduzindo o que tiveram. Então, existem muitos fatores que podem estar aí levando o pai ou a mãe a dar o tratamento do silêncio para os seus filhos. Além disso, pais com traços narcisistas que exigem obediência absoluta e têm dificuldade em lidar com o não, são os que mais tendem a usar o tratamento do silêncio. De novo, o tratamento do silêncio é uma ferramenta muito utilizada por pessoas narcisistas. Pode ser também um sinal de imaturidade emocional ou uma forma de evitar conflitos e perguntas difíceis. E aí, pesquisas mostram que o tratamento do silêncio tem o mesmo efeito no cérebro da criança que um abuso verbal, por exemplo. É a mesma coisa. O que parece ambíguo, né? Porque o tratamento do silêncio, nós não nos utilizamos de estímulos verbais. Mas o cérebro tem a mesma resposta ao abuso verbal. Faz com que a criança se sinta desamparada e insignificante. A criança não se sente segura de falar o que ela precisa falar por conta da reação drástica da outra pessoa, que nesse caso é os pais, e da ameaça de abandono, que é a grande ameaça da nossa vida, né? Dessa forma, a criança, assim como os adultos que passam por essa situação, tendem a perder a vontade ou o desejo. Então, é o outro que decide tudo. São pessoas que têm muita dificuldade em decidir alguma coisa, que não sabem nem o que desejam, o que sentem. Porque elas precisaram se calar, porque é o outro que decide. O outro que decide o que eu gosto. Já que eu não tenho voz, já que eu não posso falar pela ameaça de ser abandonada, de ser rechaçada, então eu não digo nada. Eu deixo o outro resolver. Eu deixo o outro falar por mim. Tem uma dificuldade muito grande de se colocar, de colocar limites por medo do abandono. E aí a criança ela é inundada pelo medo da rejeição do pai, o que pode gerar normalmente dois comportamentos. Um comportamento que é mais ansioso, cheio de preocupação de ser abandonado, né? O que é que está acontecendo com o meu pai, com o adulto da relação? Por que que eu não estou recebendo esse feedback, esse amparo? Essa pessoa não está se colocando como responsável aqui? O que é que está acontecendo? Estou ferrado, né? Assim, isso internamente, inconscientemente no cérebro da criança, que precisa da proteção do adulto. Então, existe esse lado de ansiedade extrema e preocupação, e o outro de agressividade, que é para tirar uma resposta do pai. A criança vai a limites extremos para entender, nossa, por que você não está falando comigo? Fala! E aí quer mexer, quer machucar, por conta dessa inundação aí, dessa amígdala que está completamente disparada, um sistema nervoso totalmente ativado, pelo medo da rejeição, pelo medo do desamparo. O que no futuro pode aparecer de algumas formas, como, por exemplo, evitar que o pai se magoe. A criança fica super alerta do que diz, tentando evitar, meio que se responsabilizando pelo estado emocional do pai, e aí ela faz tudo certinho, aquela criança que faz tudo perfeitinho, tudo certinho, que quer agradar a todos ao tempo todo, e isso segue com essa pessoa até a vida adulta. Não posso dizer quantas vezes eu recebo pacientes na clínica que dizem isso, principalmente de mulheres. Carol,
tenho muita dificuldade de colocar limites, eu tô querendo sempre agradar, eu passo por cima dos meus próprios limites para agradar o outro e isso me faz muito mal. Como que eu deixo de fazer isso? E aí a gente vai investigar a história dessa pessoa, muitas vezes ela está permeada pelo tratamento do silêncio dentro de casa ou em outras relações abusivas. Então, a pessoa se torna a perfeitinha porque ela tem medo da possibilidade de ser rejeitada de novo, que é aterrorizante. E aí uma outra coisa que pode acontecer também é essa pessoa desenvolver um modo evitação para tudo, né? A criança aprende a engolir, ela evita, ela deixa de lado, ela não fala, ela não comunica, ela silencia, o que também nós sabemos que isso vai gerando adoecimento no corpo, porque nós vamos somatizando. Todo o sofrimento que não é comunicado, que nós engolimos, vai para algum lugar, tá? Ele não some. Não é porque a gente colocou debaixo do tapete que a poeira vai sair debaixo do tapete, ela vai evaporar. Não, ela acumula ao ponto de que a gente tem que dar uma olhada e limpar aquilo dali direito. Então é isso que pode acontecer. Deu para perceber aí como que o tratamento do silêncio ele pode afetar negativamente o desenvolvimento dessa criança? Porque as crianças pequenas ainda estão em uma fase de curiosidade intensa e têm perguntas sobre o mundo ao seu redor. Elas ainda estão aprendendo e elas contam com os seus pais para ajudá-las a lidar com situações difíceis. Então, quando nós não comunicamos, quando a gente retrai, não fala, ignora, ao serem ignoradas, essa conexão entre o pai e a criança se rompe e aí ela se sente desamparada. Imagine como elas devem se sentir ansiosas e agitadas pela insegurança que isso causa. Quando a única pessoa em que elas confiam no mundo se recusa a interagir com elas, a falar com elas. Crianças que são propositalmente ignoradas podem se sentir sozinhas, rejeitadas e abandonadas, que é exatamente o oposto do que elas precisam nessa fase da vida. Elas podem interpretar isso como desamor ou exclusão. E os estudos mostram que a autoestima e a confiança dessas crianças podem ser gravemente afetadas quando a rejeição é frequente. De novo, essa palavra é importante, frequente. Ainda mais quando essa rejeição vem de figuras tão próximas como é a figura dos pais. Então, se você ainda não entendeu, eu vou falar em um português muito claro, que é o seguinte: o tratamento do silêncio, ele é um abuso emocional. Porque o abuso, ele pode assumir diversas formas. Algumas são visíveis, outras são mais escondidas, em gestos silenciosos, né? Mas o tratamento do silêncio, ele é classificado como um abuso emocional. Embora não deixe marcas físicas, ele pode ter efeitos profundos na saúde emocional desses indivíduos. Sentimentos de rejeição, exclusão e não pertencimento geram insegurança, estresse e ansiedade. Em qualquer relacionamento, o afeto precisa ser recíproco. O tratamento do silêncio rompe esse equilíbrio, criando uma dinâmica de superioridade de um sobre o outro, enquanto o outro se sente impotente e tenta consertar a relação sozinho. Então, é aquele pai que se recusa a falar e a criança ainda chama, ainda pede, faz desenho e vem, dá beijinho e o pai continua ignorando para afirmar aí a sua posição de poder dentro daquela relação. E é tão perverso porque quando isso é repetido e dias sem falar com a criança, vai bem para um lugar perverso, né? De olha como eu sou poderosa e eu posso fazer o que eu quiser com você. Inclusive, fingir que você nem existe. Olha o quão isso é deteriorante para uma criança que experiencia. Ou para qualquer pessoa, tá? Mas eu estou focando aqui na criança porque é um momento de desenvolvimento super delicado que requer muita reciprocidade e reafirmação. Além disso, crianças, por serem mais vulneráveis, sofrem ainda mais. É um cérebro mais vulnerável. Elas podem se sentir não amadas e sem apoio, o que se configura aí como uma forma de abandono temporário. Especialistas apontam que essa técnica do tratamento do silêncio pode ser usada como ferramenta de manipulação, forçando a criança a se adaptar ao mundo, mesmo quando ela ainda não está pronta. Porque muitos pais
dão o tratamento do silêncio quando eles desaprovam de algum comportamento, mas aquele comportamento nada mais é do que algo natural do momento de desenvolvimento. Então, olha que louco que isso é. Então, mesmo que o tratamento do silêncio pode parecer inofensivo, ele é muito prejudicial, especialmente com crianças. Em vez de recorrer a essa prática, reconheça o quanto que ela é nociva. A melhor forma de resolver qualquer problema com os nossos filhos ou qualquer problema em um relacionamento é através da comunicação e do exemplo. É da conexão e não do distanciamento. Quando a gente distancia, a gente não resolve muita coisa. A gente cria um muro no meio. Quando a gente se conecta, a gente cria uma ponte, o que faz essa comunicação ficar muito mais efetiva. As crianças, elas aprendem observando os pais. Então, se você ignora o seu filho, é provável que no futuro ele também ignore conflitos, ignore as pessoas, perpetue esse comportamento de violência, o que é prejudicial para o desenvolvimento dele e das relações que ele pode estabelecer no futuro. Então é isso, gente. Eu quis aqui dividir com vocês um pouco sobre o que aconteceu para trazer luz a esse tema, que é tão importante, que permeia tantas relações e que eu nunca tinha falado sobre de forma tão direta aqui no Apegados. Se isso aconteceu uma vez, ou se você não está pronta para conversar com a criança ainda, porque você está magoada e você precisa do seu tempo para se acalmar, também está tudo certo. Você pode dizer, filho, agora eu não tenho condições de falar com você, de responder. Eu preciso me acalmar, eu preciso respirar fundo e me acalmar. E aí você faz isso na frente da criança, ou você vai para o seu quarto e se acalma, depois você volta quando você estiver mais calmo e repara, e escuta, e faz o que precisa ser feito. Mas essa estratégia, essa ferramenta de manipulação, se ela é utilizada com muita frequência, se ela faz parte da rotina da sua casa, né? Se ela é, assim, a primeira ferramenta que vem na sua cabeça quando você não está satisfeito com o comportamento do seu filho, isso pode ser extremamente prejudicial. Então, é importante encontrar outras formas de responder que não essa. E aqui no Apegados nós temos vários episódios que podem trazer luz aí, que podem te dar ferramentas para como responder aos desafios com os nossos filhos. Seja de primeira infância, segunda infância, adolescência. Então, vai lá, escuta os outros episódios do Apegados para te trazer aí mais ideias, mais ferramentas de como você pode responder de forma respeitosa e responsiva. Mas a primeira coisa é reparar. Reparar imediatamente sempre que possível. E uma boa reparação, na verdade, a verdadeira reparação, ela não justifica o seu ato. Ela não coloca a culpa na criança. Ela faz com que o adulto se responsabilize pelo que fez, única e exclusivamente. Afinal de contas, nós somos, aquela famosa frase, né? Nós somos o cérebro maduro da relação. E um maduro muito bem, entre aspas, porque se você sofreu trauma na infância, se você sofreu o tratamento do silêncio de forma recorrente na infância, muito provavelmente o seu cérebro desenvolveu de uma forma diferente. Algumas áreas podem ter sido comprometidas e para quebrar esse ciclo é preciso de muito apoio. E é um apoio que você vai encontrar aqui no Apegados, né? Muito apoio, muita reflexão, um ambiente que sustente a sua mudança, que sustente esses novos caminhos neuronais, mas vale muito a pena. Quebrar ciclos de violência intrafamiliar vale muito a pena. É difícil, mas vale a pena. E eu vou repetir isso aqui sempre. Nada paga você poder criar um ambiente saudável e seguro familiar. Inclusive, é uma forma extremamente reparadora para a pessoa que sofreu o trauma. Porque é uma forma que você encontra de se reparentar, de ser o pai que você não teve, de ser a mãe que você não teve. E nisso você vai se reparando, você vai criando caminhos possíveis, narrativas diferentes. E é por aí que nós estamos navegando, que nós estamos caminhando juntos de mãos dadas. Então é isso, gente. Eu espero que esse episódio tenha sido valioso para você, que tenha reverberado aí na sua casa. Se você acha que alguém pode se beneficiar com esse episódio, vai lá, manda, compartilha. Se você ainda não deu 5 estrelas para Apegados, vai lá, dá, porque isso ajuda muito a mandar o Apegados para mais famílias, a nossa mensagem aí para mais casas, mais pessoas.
atingir o maior público. Muitíssimo obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.